Vamos então aqui com o nosso entrevistado. Nós estamos agora ao vivo aqui no Live CNN. A gente conversa com o embaixador, ex-embaixador do Brasil, mas elegantemente a gente continua chamando de embaixador em Londres e Washington, Rubens Barbosa. Embaixador, bem-vindo ao nosso jornal. Olha, o dia em que a Terra parou, podemos dizer que foi este dia 9 de julho de 2025. Quero ouvir do senhor, por favor. O efeito é econômico, mas a essência diz respeito à diplomacia? É 100% economia? É também política? O que é que tem dentro desse caldo do tarifaço na avaliação do senhor? Bem-vindo. Olha, essa medida não foi apenas contra o Brasil. Como você mostrou anteriormente, desde abril você tem uma medida americana contra o mundo inteiro. Todo mundo está sendo afetado por essa medida que não deve ser julgado de acordo com critérios anteriores à eleição do Trump. Quer dizer, não há mais regras previsíveis no comércio internacional, não há mais a OMC para você recorrer. Há a notícia de que o Brasil vai recorrer à OMC. Pode recorrer, mas não vai adiantar nada, entendeu? Porque as regras mudaram. Então, esse tarifaço veio, no caso do Brasil, com um componente político grande, como nós vimos, não só a questão do presidente Bolsonaro, mas também com a questão das big techs. Isso vai ser um desdobramento, porque se for regulamentado aqui, vai se chocar com os interesses dessas empresas americanas e vai ter outro problema. Porque a Europa, por exemplo, estava tentando regulamentar e não regulamentou, parou. E os países que quiseram confrontar os Estados Unidos, todos voltaram atrás. O México, o Canadá, agora mais recentemente a União Europeia, a Coreia, todos receberam cartas com tarifas altíssimas e estão negociando, não tem alternativa. O único país que pôde se opor aos Estados Unidos foi a China. Mas a China é a segunda superpotência, é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e tem o que dá em troca. Quer dizer, os Estados Unidos é que recorreram à China por causa das terras raras. E a China negociou a abertura dos Estados Unidos no tocante aos chips, entendeu? Então havia moeda de troca. No caso do Brasil, nós não temos moeda de troca. E agora eu estou preocupado porque formalmente se noticiou que o Brasil devolveu a carta para os Estados Unidos. Vai negociar o quê se não tem mais o documento? Entendeu? E essa ideia de você discutir a realocação dos produtos em outros mercados é relativo. O Brasil não tem competitividade. Onde é que a gente vai colocar as autopeças que vão para os Estados Unidos? Não tem como, entendeu? Você pode, talvez, o petróleo vender em outros lugares, mas os outros produtos é muito difícil. Então, nós não temos alternativa. Ou a gente estabelece canais de comunicação com os Estados Unidos e inicia uma negociação comercial, não política, comercial, ou o que vai acontecer, na minha visão, é que vai ficar esse impasse e daqui a pouco vêm os mesmos opositores que estão lá nos Estados Unidos atuando contra o atual governo, eles vão pedir uma rebaixa tarifária para os Estados Unidos e o Trump vai conceder. A rebaixa tarifária vai ser feita pela oposição, se continuar essa situação de hoje. Nós estamos, desde antes da eleição, sem canais de eleição americana, sem canais de comunicação com os Estados Unidos, nem a nível da Casa Branca, com o Trump, nem a nível do Departamento de Estado. Não há comunicação. Como é que você pode imaginar o Brasil, uma potência média, líder aqui na América do Sul, com um comércio de 90 bilhões de dólares com os Estados Unidos, não conversar? O presidente Lula não fez nenhum gesto, ao contrário, só tem criticado o Trump. E o ministro do Exterior americano, o Marco Rubio, já deu mais de 80 telefonemas para o mundo inteiro
e não achou que tinha coisa para conversar com o Brasil. Quer dizer, isso tem que ser refeito, tem que ser reparado do ponto de vista político. O Brasil, essa crise vai ser superada. Nós já tivemos no passado crises muito fortes, na época dos militares, com a Dilma, e foi superado. Esse caso vai ser superado também. Agora, nós temos que fazer como estão fazendo todos os outros países, conversar. Isso não é ficar subjugado pelos americanos, não é sabugismo, não é nada disso. Isso é a defesa do interesse brasileiro, como fizeram todos os países até aqui. Até a China negociou, com outro peso, mas negociou. E os outros países acertaram maneiras de reduzir a tarifa. Nós temos, não é? O etanol, por exemplo, vem com 18% dos Estados Unidos para cá. A gente pode oferecer, reduzir essa tarifa, assim como outros produtos americanos que têm restrições não tarifárias, barreiras, a gente pode eliminar isso. Agora, não tem alternativa, e só para concluir, nós não podemos tratar esse assunto agora com base nos critérios que prevaleciam antes da posse do Trump. Não existe mais regras estáveis e previsíveis no comércio internacional. Agora é a lei da selva, a lei do mais forte, e a gente ou entra nessa nova situação, ou nós vamos sofrer muito mais do que a gente começa a sofrer com essas restrições às empresas brasileiras. Seguimos aqui ao vivo com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil. Te conto que, em instantes, a gente vai trazer a apuração sobre o que aliados de Jair Bolsonaro estão nos bastidores dizendo, né? Que defendem que exista um movimento contra esse tarifaço, na tentativa de conversar, então, pessoalmente, para que não ocorra essa consequência para os brasileiros, que vem também em defesa ao ex-presidente da República, mas que passa por economia, lógico, e também por questões de diplomacia. E nós estamos aqui com a Débora Oliveira, também com a Priscila Asbeck, também com o Américo Martins. A gente vai, embaixador, rodar aqui com as perguntas. Débora, por favor. Embaixador, muito bom dia para você, para todos que estão nos ouvindo agora, todos os meus colegas também. Embaixador, quero aproveitar essa possibilidade que você trouxe, né, na tua visão, que você acredita que o Brasil deveria reduzir, então, algumas tarifas, citando, por exemplo, o etanol. E a minha questão é, o Brasil tem essa possibilidade de fazer isso hoje? A gente tem essa flexibilidade para fazer isso hoje, dada a situação que fazemos parte de um bloco como o Mercosul, Mercosul, que inclusive ultimamente vinha buscando já mudar algumas regras para poder ampliar essas exceções aí de tarifas externas comum, como uma forma de negociar também com Washington, mas a gente não pode retirar, né, esse fator de que o Brasil integra um outro bloco, então, portanto, responde também a outras regras aqui internamente. Então, de que maneira o Brasil pode negociar diretamente ou vai ter que passar pelo Mercosul de alguma forma, isso podendo ser mais um entrave nessa conversa com Washington? Como que funciona e deve passar a funcionar a partir de agora? Diante disso, a gente consegue, na prática, reduzir tarifas com os Estados Unidos? Eu acho que sim. Inclusive, vocês noticiaram que a Argentina está negociando com os Estados Unidos tarifa zero dentro do Mercosul. Nós temos meios de fazer isso. As restrições tarifárias, não, as restrições não tarifárias, barreiras e cláusulas de restrição, taxas fora das tarifas. Há maneiras de fazer isso sem quebrar as regras do Mercosul. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso pode ser feito, entendeu? O problema é que nós temos que ter vontade política de negociar. Esse que é o ponto. Não adianta a gente querer vender o produto para outros países, enfim. Nós temos que fazer um levantamento. Eu imagino que já esteja sendo feito isso, já que já não existe um levantamento desses produtos americanos que vêm para o Brasil, as tarifas, o que o Brasil pode modificar, pode fazer, como todos os países estão fazendo. Eu estou insistindo nisso, porque fica parecendo que isso aí é você ficar subjugado pelos americanos, ceder para os americanos. Isso todos os países estão fazendo. Não existe mais regra no comércio internacional. A OMC desapareceu. Ou a gente faz isso, ou a oposição vai continuar a ter influência e vai reduzir
as tarifas para o Brasil. É possível isso? A oposição consegue o aumento das tarifas e depois a oposição rebaixa as tarifas sem que a gente possa negociar. Uhum. Agora, imediatamente, o problema que eu vejo é essa devolução dessa carta. Hoje a gente não tem nada. Se o Brasil devolveu a carta, a gente não sabe qual é a tarifa que o governo americano vai botar. Não há, nós estamos numa área cinzenta aí a partir dessa devolução. E já foi desmentido que a embaixadora brasileira em Washington teria sido chamada. Seria sido um grande erro, porque é uma maneira de dificultar o acesso ao governo americano. Quer dizer, nós temos que reparar essa deficiência que nós tivemos durante 8 meses de não ter nenhum canal azeitado de comunicação com a administração Bush. Isso, na minha visão, por uma questão ideológica. Você não pode deixar o partidarismo, a ideologia contaminar a política externa e agora a política comercial. Quer dizer, isso aí tem que ser reparado, separar as coisas. Uma coisa é a ideologia, é o partido defende tudo aquilo. Agora, na hora de negociar, a gente tem que ser objetivo. Onde é que está o interesse brasileiro e defender o interesse brasileiro? Nessa hora, o interesse brasileiro está na abertura de conversas concretas, não ideológicas, com o governo americano. Seguimos aqui ao vivo, também estamos com o Américo Martins, estamos com o Priscila Yazbek. Eu vou começar com a Yazbek, então, que conversa com a gente aqui das ruas. Já já eu chego com o Américo Martins. Yazbek, por favor. Embaixador, obrigada pela entrevista. O senhor falou sobre essa falta de contato entre a diplomacia brasileira e a diplomacia americana. Eu, inclusive, apurei durante a posse ainda de Donald Trump que a diplomacia brasileira não queria fazer nenhum tipo de contato, direcionada, claro, pelo presidente Lula, mas que não faria nenhum tipo de contato que fosse além de um contato protocolar. Eu também estive no G7 há poucos dias e a mesma história se repetia, a diplomacia dizendo que não tinha pedido um encontro com o presidente Donald Trump, portanto não há um movimento por parte da diplomacia brasileira para tentar estreitar esses laços com os Estados Unidos. E mais que isso, ontem eu conversei com alguns diplomatas que atuam aqui nos Estados Unidos e o que eles me disseram é que a postura do presidente Lula durante o BRICS, a resposta dura, dizendo que Donald Trump era um imperador, teria feito com que Donald Trump tivesse uma reação mais enérgica. Então, apesar de Donald Trump ter anunciado ali uma mudança da ordem global que não se via e que rompe com os parâmetros criados pelo GATT ali em 1947 e com vários países sendo afetados, que o fato de a tarifa do Brasil ter ficado em 50% acima de qualquer tarifa que foi anunciada nessa semana foi também uma questão política e foi motivado por questões políticas, não só pela proximidade de Donald Trump do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também por causa dessa subida de tom de críticas do presidente Lula. Minha pergunta para o senhor, embaixador, é: a diplomacia brasileira deveria atuar de outra forma? E quando as prioridades políticas internas ficam à frente da diplomacia externa, o que acontece com essa diplomacia externa do Brasil e como que isso poderia talvez ser resolvido? Quais são as consequências que o senhor enxerga aí no curto e também no médio prazo? Olha, eu acho que o Brasil, nos últimos anos, tem causado, quer dizer, a evolução da situação política interna do Brasil tem causado um esvaziamento do Itamaraty. Você vê que o Itamaraty está com dificuldades, né, para colocar posições técnicas, posições tradicionais da política externa brasileira. Nós temos uma dualidade que foi acentuada nesse editorial do Economist outro dia. Quer dizer, as coisas que o presidente fala, elas se chocam muitas vezes com as posições técnicas, profissionais da política externa, entendeu? Recentemente, começou a haver mais uma influência ideológica na política externa. Isso tem um preço, né? Tanto em termos da opinião pública internacional, a percepção externa sobre o Brasil, quanto um preço político aqui dentro. Agora, eu acho que essas falas do presidente com relação ao Trump, inclusive
na eleição, apoiando publicamente a opositora do candidato, então, candidato Trump. Isso tudo tem um preço, não é? A palavra do presidente é muito importante, especialmente países como o Brasil, são países em desenvolvimento, países que não têm a repercussão que tem outros países desenvolvidos. Quando o presidente fala, é notícia no exterior, é publicado nos jornais, nas rádios e tal, e os governos reagem, porque quando o presidente fala, é a voz do Brasil lá fora, entendeu? Então, isso é muito importante. Nós, nesses últimos tempos, com a guerra da Ucrânia, com a Gaza, com o Irã, nós temos uma posição nem sempre coincidente entre a política externa e os pronunciamentos do Palácio do Planalto, entendeu? Isso gera um custo para o Brasil. Eu acho que não há alternativa. O Itamaraty é o principal assessor do presidente da República nas questões de política externa. Está na Constituição. Agora, tem que voltar na prática a sê-lo, porque ele perdeu essa posição. Vocês noticiaram agora que quem está coordenando esse esforço é da Casa Civil. Quer dizer, devia ser o Itamaraty junto com o Ministério da Indústria e Comércio. Quem vai negociar não é a Casa Civil. Quem vai negociar é o ministro da Indústria e Comércio e o Itamaraty. Quer dizer, então, esse é mais um exemplo desse esvaziamento do Itamaraty por questões ideológicas. Eu insisto nisso. Quer dizer, a política externa brasileira muitas vezes se manifesta através de porta-vozes não do Itamaraty, com uma ênfase política, ideológica, partidária muito forte. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Agora a gente teve. E como eu disse, quer dizer, se essas notícias que a gente está discutindo internamente aqui são verdadeiras, e a oposição conseguiu que o Trump coloque 50% de tarifa, e se acontecer da oposição pedir para o Trump reduzir essa tarifa e conseguir, como é que fica a posição do governo brasileiro? Américo Martins, por favor, bem-vindo, Américo. Obrigado, Elisa. Embaixador, muito bom falar com o senhor, muito obrigado pela oportunidade e pelo seu tempo. O senhor corretamente diz que nós estamos numa fase em que vale a lei da selva, a lei do mais forte, que as instituições do comércio não estão funcionando. O senhor também corretamente disse que muitos países resolveram negociar quando receberam ameaças parecidas do presidente Donald Trump. Mas me parece que nesse caso nós temos uma diferença fundamental. Com os outros países, tratava-se basicamente de argumentos comerciais, que justificavam o que o senhor está falando, de ter uma negociação comercial. Neste caso, não é uma questão comercial. O presidente Donald Trump alegou ali questões políticas, basicamente, de proteção do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele chamou de um estadista, e também das decisões da Corte Suprema Brasileira com relação às big techs e o ambiente digital. Como se o governo brasileiro pudesse interferir na justiça nacional. Nós vivemos numa democracia, existe separação de poderes, existe uma autonomia, obviamente, para a justiça. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor acredita ou não que houve uma intromissão indevida do presidente Trump na autonomia, na soberania nacional do Brasil? Olha, eu acho que sim, eu acho que houve. Agora, lá nos Estados Unidos, você sabe que o presidente Trump está interferindo na justiça também. Lá, a Suprema Corte, as cortes estão apoiando muitas dessas medidas que são ilegais, tomadas pelo Trump. Então, como eu estou dizendo, o mundo mudou. Você não pode julgar as coisas que estão acontecendo com o governo americano com base nos critérios anteriores, que vigiam antes da posse do Trump. Claro que você, ao falar da justiça brasileira, falar do julgamento do Trump, você está interferindo em assuntos internos do Brasil. Agora, o presidente Lula foi a Buenos Aires, deu declarações lá dizendo que, na visão dele, a Cristina Kirchner era inocente. E foi visitá-la, uma pessoa que está presa por corrupção lá.
Isso aí o que é? É intervenção nos assuntos internos da Argentina ou não? Então, por isso que eu estou dizendo, o mundo mudou, as coisas mudaram. E a gente não sabe, o Trump está mandando cartas para todos os países, não é a maioria dos países, para todos os países. E a gente não sabe o que contém nessas cartas. Então, a gente está assumindo que são só questões comerciais. Pode não ser, pode ter outras questões, a gente não leu as cartas, não sabe o que é. Então, é importante a gente deixar o passado e olhar a partir do que aconteceu para frente. E você não vai resolver esse problema, mesmo admitindo que houve interferência e tal. E eu acho, entre parênteses aqui, que o governo brasileiro já deu resposta ao Trump, tanto no pronunciamento do presidente, na nota que o presidente deu, como na convocação do encarregado de negócios. Então, a gente não tem que insistir nesse ponto, isso já está resolvido. O governo brasileiro já respondeu que não admite quebra da soberania, interferência interna, já está feito o gesto de resposta ao Trump. Nós temos que concentrar agora na área comercial. Não adianta a gente ficar batendo na tecla política. Isso já está respondido pelo governo brasileiro no mais alto nível do presidente e na convocação do encarregado de negócios americano. Já está resolvido, fechou o assunto, não tem que falar mais nisso. Não vai acontecer, porque aqui vai haver mais reação e tal. Eu acho um equívoco do ponto de vista da negociação. Nós temos que concentrar agora na área comercial, porque, como eu disse, na carta não é só essa parte política do Bolsonaro, tem essa questão das big techs, da questão da liberdade de expressão, já teve um incidente aí com Elon Musk. Se isso voltar, vai agravar a situação. Nós temos que ter um foco daqui para frente, que é a negociação comercial. Esquece o resto, nós estamos num outro mundo, numa outra situação, e se a gente continuar pensando em termos da ordem anterior, nós estamos errados. Hoje nós temos uma nova ordem econômica, uma nova ordem política, e a gente tem que se ajustar a isso, como todos os países do mundo estão se ajustando. Muito bem, ouvimos Rubem Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Londres e Washington. Embaixador, olha, o que será do amanhã? Responda quem puder. Realmente é uma grande interrogação aqui, quais serão os próximos passos, e agradeço demais a sua gentileza de colaborar com a gente nesse olhar do futuro. Obrigada, embaixador. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos.